Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati. Muito boa noite. Chegou a sexta-feira. Nós estamos aqui. Estamos a 60 dias do final do ano. É de enlouquecer do sujeito, porque a coisa passa rapidamente. E com esse tempo tão curto, esses anos que estão passando mais rapidamente, eu não sei se é pela minha idade, até gostaria depois de perguntar para as pessoas mais jovens se elas sentem o tempo passar tão rapidamente como eu sinto. Mas o importante é que nós estaremos aqui com vocês, o importante é que nós estaremos com vocês, não é com o Grêmio, é com vocês, onde vocês estiverem, porque vocês nos assistem pelo Facebook, vocês nos assistem no YouTube, acompanham o que a gente faz no Instagram, enfim, e ainda de lambuja tem Atualidades Pampa no sábado com os melhores momentos. Quer melhor que isso? Pois então, preste atenção, está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa deste dia 1º de novembro de 2019 com as seguintes manchetes. Surge uma luz no fim do túnel na guerra comercial entre China e Estados Unidos. Promotora do Ministério Público do caso Marielle acaba de pedir afastamento. Recado do presidente americano para o deputado Eduardo Bolsonaro. Que recado, hein? Está proibida a taxa de emissão de boleto no Rio Grande do Sul. E parece que o mistério chegou ao fim e não passou de um presente de grego. Mais uma farsa da turminha da lacração foi desmentida. A aluna no Ceará admite ter mentido em uma acusação de estupro. A vida e a morte de Fernando Brolli, um dos meus ídolos. Pois é, está com essas e outras notícias e a participação de vocês através do WhatsApp 999-777-001. Esse é o nosso telefone. atualidades@pampa.com.br é o nosso e-mail. O nosso Instagram, Ana... @atualidades.pampa. Vai lá, nos segue e acompanhe tudo o que acontece nos bastidores aqui do programa e também não esqueça, youtube.com/TV Pampa. Ative as notificações e fique sabendo de tudo o que acontece na nossa programação. E tem o Facebook também, que você pode acessar, facebook.com/atualidadespampa. E nós vamos interagir com vocês dentro do que a gente puder ao longo deste programa, com todas as nossas redes sociais. Eu quero começar o programa, e até, não sei se vocês concordam, a mim encanta e muito a manchete da Roberta. Oh, coisa boa. E é verdade, né, Magda? Afinal de contas, era uma proibição. Essa proibição é uma conquista do povo gaúcho e a sociedade gaúcha agradece, porque é uma cobrança indevida e abusiva. Eu estou tratando daquela taxa que toda vez que a gente pede para que envie um DOC, para que a gente faça um boleto, eles colocam, mas vai ter um custo operacional do boleto. Então, a pessoa muitas vezes que está com o nome sujo ou que tem dificuldades e que precisa do boleto, acaba sendo onerado de uma forma muito injusta, porque eles dizem que é um gasto para impressão e envio. Mas atualmente se envia por e-mail, por uma série de outras formas que o custo é irrisório. O governador sancionou, então, nessa sexta-feira, o projeto de lei que foi aprovado na nossa Assembleia Legislativa, proíbe a cobrança de valores por emissão de carnês e boletos bancários em todo o nosso estado, em todo o Rio Grande do Sul. Se alguém, a partir desta segunda-feira, receber um boleto ou um carnê que lá nas especificações estiver taxa de cobrança, avise o PROCON. Na verdade, o ideal é falar diretamente com o local onde o senhor comprou, mas se é uma instituição de difícil contato, denuncie o PROCON, né, porque isso é realmente indevido e vai ser desonerado. A gente sabe que num momento de crise, e na verdade sempre, o detalhe no nosso bolso faz toda a diferença. E aí é uma cobrança, é uma taxinha aqui, uma taxinha lá, chega no final do mês, a gente está
pagando uma série de valores que são indevidos. Então agora temos essa notícia positiva. Eu e o Chicão, a gente estava assim, pensando quantos boletos, quanto a gente paga por mês, porque eu pago muito boleto, né? E uma coisa, olha, já que nós estamos falando de boleto, porque, eu tenho uma dica. É um papel, gente, é um papel. Porque se tu fosse no banco, ocupasse o banco, a pessoa do banco, não. Magda, falando já de boleto, tem uma dica que vale para todos nós, que é o seguinte: dá uma revisada nos pagamentos mensais que os senhores têm, às vezes de telefone, de esses serviços mensais que a gente comprou há anos atrás. Por quê? Porque muitas vezes eles estão atualizando pacotes, oferecendo pacotes mais baratos. Então, não receba uma informação vinda, procure esses serviços e revise. Às vezes a gente consegue poupar um bom dinheirinho nessas revisões também. Até porque o boleto está muito caro. Sabe o que me lembra o boleto? O quê? Os filmes de terror. Na virada do século, no início do século XX, os filmes de terror eram insetos gigantes. Depois, a partir dos anos 50, eram monstros de outro planeta. Não tinha uma coisa da bolha assassina? Depois, de monstros de outro planeta. Aí, no final do século XX, os filmes de terror eram os psicopatas assassinos. Desde a virada do século, os filmes de terror a volta do boleto matador. A volta do boleto. É uma vergonha isso. Né? Eu vou ajudar rindo. Que isso, Vitorino! Não. Que falta de educação. Tu espirra em cima do murro. Ele tá fazendo isso com todo mundo. Diz que o Vitorino espirrou numa colega na Rádio Pampa. 3 dias sem trabalhar. 3 dias sem trabalhar. Olha a cara de sapeco. O Vitorino tá o SAMU. Virou pneumonia. Virou pneumonia? E o Mas Marne só de uma espirrada. O Marne só volta a trabalhar quinta-feira agora. Excelente. Tudo jogado ensaiado. Brincadeirinha. Eu acho que vocês passam o dia inteiro aguardando o momento de vir pra cá, de sentar nessa bancada, ou sentar a esta bancada, que eles não sentam na bancada, sentam na cadeira, enfim, né? Mas aqui, como tudo... Eu até sugeri, além da aguinha, podia ter uns salgadinhos, uns negocinhos aqui pra gente... Sabe por que não dá? Porque o horário é legal. Mas sabe por que não dá? Porque vocês ruminam muito na hora de mastigar. Na hora de mastigar, vocês fica não horrível. são fashion. Fica horrível, vocês não são fashion. Não são fashion. Não fica fashion. Não fica nada. Fica nada bem. Agora, Magda, fala, querida. Rapidamente, porque o assunto da Roberta interessou bastante os nossos telespectadores, a Roselaine, o Rui, a Marlene, mas a Rose Reck, ela pergunta, imobiliárias podem cobrar o boleto? Não. Todas as taxas, isso está valendo para todas... Mas são as que cobram. Não entendi. Sim, os boletos das imobiliárias. Não pode mais emitir boleto. Nenhuma. Então, assim, qualquer serviço que for feito, qualquer instituição que ofereça um boleto para pagamento, então, assim, seguro de um carro, né? Vamos emitir um boleto. Se tiver essa taxa, não pode, tem que avisar o PROCON. Então, daqui para frente, a partir desta segunda-feira, porque foi sancionado na sexta, foi publicado no Diário Oficial e a partir da publicação do Diário Oficial é que vale. Então, os boletos que foram emitidos antes do dia 1º de novembro, essa emissão é correta. A partir do dia 1º de novembro, aí sim os senhores podem pedir o ressarcimento que dessa taxa. vai ter de gente emitindo boleto com data retroativa. E que vai ter de gente pegando os boletos antigos e querendo descontar. Pode ter certeza. E é no território. Mas pelo menos é o último mês, né? Então, digamos que a pessoa contrate um serviço de São Paulo, digamos assim, né? Vai ser pago aqui no Rio Grande do Sul. Esse boleto não tem que ter essa taxa de emissão. E é muito importante que... A pergunta desse telespectador foi muito oportuna, porque quem mais cobra a taxa de boleto é imobiliário. E cobra todo mês, né? Não, então é um mês, custo. Né? Esse custo é que a gente tem que revisar. Para a gente ter, assim, um orçamento é o detalhe. O detalhe faz a diferença no nosso bolso. E, assim, aquela pessoa que paga muitas coisas... Tem muitos boletos, muitos boletos, é capaz de ganhar até 50 pila. Eu sou todo emboletado. Entupido, né? Não, mas é que o boleto, né, ele é uma saída importante para tantas pessoas que têm o CPF negativado.
E aí é que é o... Por que tu diz isso? Eu não consegui entender por que o boleto é importante para quem é negativado. Porque muitas pessoas, Magda, não têm mais o crédito, não conseguem pagar num cartão de crédito, não conseguem pagar via online, não tem, por exemplo, mais uma conta bancária. Então, ela está precisando de um serviço, essa empresa pode oferecer o serviço através de um DOC e diz, eu vou emitir um DOC. E ela paga, então ela consegue sobreviver sem o crédito que ela mereceria e não está por falta de pagamento, que muitas vezes não consegue por falta de emprego. Então, como a situação é muito delicada, as pessoas não ficam devendo porque querem. Sempre que tem greve de correio, eu acabo pagando uma grana de juro. Porque eu tenho o pior defeito que alguém pode ter na hora de pagar a conta. Eu só pago a conta que eu recebo. Que bonito. Se eu não recebo, eu não lembro, não pago. Aí vem o aviso, que é conta vencida. Mas e aí, tu sabe que tu tem que pagar, eu não sei. Tu sabe uma coisa injusta? E aí, tu não paga juros, nada? Não, claro, aí no outro mês vem com juro, correção, multa, ameaça de morte. Agora, outra coisa... Mas eu só pago... Vantagem, Maria, não estou falando que é vantagem, eu estou falando que é um defeito meu. E eu não sou o único que tem esse defeito, que só paga as contas que recebe. Greve de correio, para mim, é mortal. Pelo menos 2, 3 contas por mês. Eu padeço disso um pouco também. Se eu não abrir a caixinha do correio, não veio. Mas eu tenho medo, Ana, porque... Às vezes cobram 2 vezes. Eu fiquei traumatizado, porque uma vez no Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Gás, a SEG, lá, me cobrou uma conta, na época absurda, seria hoje alguma coisa em torno de R$3.000, e caiu na minha conta. Caiu. Sacaram lá da aplicação e o negócio foi. Eu não consegui recuperar, eu levei 2 meses, eles me deram crédito, eu fiquei 1 ano e 2 meses sem pagar a conta de gás no Rio de Janeiro, porque eles me deram crédito, porque o dinheiro eles não queriam devolver. Agora, Gustavo, no teu caso é mais fácil porque tu te administra sozinho. Agora, por exemplo, numa administração de uma família, o ideal é a gente ter a nossa contabilidade organizada. Então, os pagamentos, os custos fixos mensais, aquelas despesas obrigatórias, é muito importante a gente colocar num papel e ter isso bem organizado para a gente ter na cabeça qual é o custo de vida básico que a gente precisa ter, que a família precisa ter. E aí é uma forma da gente construir uma organização para saber os boletos que chegaram e os pagamentos que ainda não foram feitos. Roberta, isso é o mundo ideal. Não é o boleto. Esse é o mundo ideal. Roberto, o pior é o DARF. Pagar um DARF é a maior mão de obra que tem. Não aceita por código de barra, só pode pagar em tal banco. É verdade. Tem que ir com o papel, mas é uma são coisas arenga. especiais, são coisas especiais específicas, não dá pra deveria comparar. evoluir isso. Não dá pra Eu só comparar. queria traduzir para o mundo moderno que está se dizendo aqui, é só criar uma planilha de Excel e botar seus vencimentos ali, porque todos os meses eles vencem no mesmo dia. É verdade. Hoje, depois do programa, tu me ensina a fazer uma planilha de Excel. Mas eu tenho uma dica mais simples. As contas eu tenho. Uma dica mais simples. Existem muitos aplicativos hoje disponibilizados pelas universidades, aliás, federais, que desenvolveram maneiras de facilitar a vida do brasileiro. Então, todos os gastos mensais você consegue cadastrar nessa plataforma, você coloca a data de vencimento, você coloca até, se você tem uma dívida, como você pode parcelar e como isso vai influenciar dos anos, principalmente porque muitos estudantes sentiam dificuldades em entender o parcelamento do financiamento estudantil. Então, eles criaram plataformas para facilitar a vida do estudante, mas muitas pessoas, eu sou um caso, acabam usando para o resto da vida porque fica muito mais fácil. Inclusive, os aplicativos cada vez mais de bancos também para facilitar nas transferências e até economizar. Mas um destaque importante é você que costuma comprar pela internet. Às vezes, essa diferença de preço que você vê no final da fatura é justamente essa emissão do boleto. Então, tome cuidado, porque às vezes ela não aparece claramente no final da sua conta. Você precisa olhar, ver, quem sabe, num PDF, dependendo da loja, essa especificação se você está sendo ou não cobrado. Então, vale para quem faz compras pela internet, que muita gente não tem mais tempo de ir na loja, vai na facilidade da rede e acaba entrando. E na rede é mais barato. É verdade. É muito mais barato comprar na internet. E mais perigoso em muitas também. situações. Infelizmente, ainda é mais perigoso. E é bom também que as instituições que garantam essa defesa para o consumidor também funcionam, porque eu acho muito bonitinha essa coisa também do... Não, procura ter o direito. O Procon. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho um problema desde 2017 com um banco aqui que debitou um boleto de uma empresa de seguros. Eu não vou citar nome de nada aqui, ninguém, simplesmente debitou um valor absurdo também, e aí deu problema com o cartão de crédito, porque a minha fatura era débito em conta.
E aí não teve como debitar. Eu sei que eu estou até agora sem o cartão desse banco, tive problema com o salário daquele mês, foi uma confusão. Procura teus direitos. Procurei, estou até agora. Nada aconteceu. E não achou. Rafael, teu direito, teu depoimento é importante. Eu acho sempre muito bonitinho essa coisa. Se der errado, procure o PROCON. E aí você vai ter 2 problemas agora, que vai ser a cobrança da taxa e a irritação com o PROCON. Porque o PROCON não resolve nada. O depoimento do Rafael é bem importante, porque aí que vem evitar também o débito em conta automático das contas. É isso que nós estávamos falando. Por quê? Porque no momento que chega, avalia, olha o detalhe, vê se aquilo que está sendo cobrado está correto. Né? Então, muitas vezes, cartão de crédito, por exemplo, em débito em conta, jamais. Mas o Não é uma saída desse jeito. Tu não ter conta. Sabe como é que tu não tem conta? Artista em Hollywood, solteiro, mora em hotel. Hotel tu não paga net, Wi-Fi, telefone, IPTU. A prestação tu paga a diária de $500. Mas negocia. Hoje os hotéis estão negociando mensal. O Brasil é um lugar sensacional, né? Porque você tem a nova tecnologia. Agora, suas contas podem ser debitadas imediatamente. Mas olha só, evite. É sensacional, né? Vale 2 considerações rápidas. Primeiro, dentro até onde a ética me permite dizer, procure o PROCON, mas também procure um advogado que a coisa se resolve. É verdade. Segundo, eu não quero demonizar o débito em conta, porque a gente recebe, antes do débito, a gente sempre recebe a conta. Então, olhe a conta, que você sempre poderá, um dia antes do vencimento dessa conta, pedir que seja suspenso. Doutor Rusch, o senhor é ótimo, muito bem organizado financeiramente. Muito bem, parabéns. Um negócio, agora me lembrou um negócio que tem lá. Me lembrou um negócio que tem lá me lembrou um negócio que tem lá no painel da OAB, que é o seguinte: o pessoal ligou, oi fulano, tudo bem? Eu queria a tua opinião sobre um negócio aqui. Você quer um parecer ou uma opinião? Qual é a diferença? A opinião é grátis, o parecer é pago. Ah, tá. Então eu quero a opinião. Procura um advogado. Parece piada, mas não. Não é. Marli Barcelos. Eu quero falar um pouquinho rapidamente de história. Em 1755, um terremoto de grandes proporções atinge a cidade de Lisboa, levando a óbito em torno de 45 a 50 mil lisboetas. Olha, para uma cidade que naquela época tinha 200 mil habitantes, praticamente 1/4 da cidade morreu neste terremoto. A cidade ficou arrasada desde o bairro do Chiado até a parte baixa da cidade, onde ficam as modernas construções. Só que Portugal, à época, tinha um primeiro-ministro que tinha mais força que o próprio rei de Portugal, primeiro-ministro que expulsa os jesuítas, que dominavam a política, embora sendo religiosa, a Igreja Católica dominava profundamente Portugal com todas as suas possessões, com todas as suas colônias. O Marquês de Pombal, cujo nome dele era, interessantemente, o nome de Sebastião Melo, meu querido amigo Sebastião Melo, e ele resolve reconstruir a cidade. E a partir desse momento, quem conhece Portugal, Lisboa, sabe disso, começam as construções dos novos prédios da cidade de Lisboa. Por isso que os prédios, quando você for a Lisboa, e hoje é a coisa mais comum, ou muitas pessoas vão a Lisboa, os prédios são chamados de prédios pombalinos, cuja origem vem do Marquês de Pombal. Então esse homem foi profundamente importante porque ele muda a política de Portugal, do Reino de Portugal e Algarve, ele muda o conceito e reconstrói grande parte da cidade de Lisboa. Quando você for a Lisboa, você vai ver os prédios pombalinos simplesmente na Baixa, ali na Rua do Salitre, naquelas ruas do Carmo. Quando o cara mora mal, diz que tu mora num pombalex. Pois é, então morar num prédio pombalino, que foram construídos a partir de 1755, significa ter bom gosto na cidade de Lisboa. Muitas vezes você pergunta, quando você vai num prédio, vai dizer, segundo andar à direita, porque só tem 2 apartamentos. Segundo andar à esquerda, então você vai, né? E pergunta, quantos anos tem esse prédio? Este prédio é novo, tem 300 anos. Lá, diferentemente daqui... Eu sou pronto, então, em Portugal. Se mantém os prédios e se mantém a história daquele belo país que se chama
República hoje, República Portuguesa, graças ao senhor, ao Marquês de Pombal e seus prédios pombalinos. Tô louca pra Agora, morar no Pombal, Chigão tem razão, morar no Pombal aqui não é mole. Não é 2 apartamentos, é 16. 147 por andar. Pra você ver o movimento, você não precisa ir na rua, vai no corredor. Todo mundo puxa descarga, inunda o hall de entrada. E teve um amigo meu lá em Magistério, na praia de Magistério, o Bruno Malmo, foi morar num Pombal. Só tinha pomba na casa, as pombas expulsaram ele e foi embora. Ai, coitado. Dona Magda, a gente está falando, mas é um dos assuntos mais sérios que nós temos no país hoje, é exatamente a qualidade dessas construções mais baratas, que vieram através. E as pessoas projetam nessa compra todo um sonho, às vezes na sua entrada botam todas as suas economias, uma possível indenização, uma pequena herança que recebeu. E o que acontece, o que nós estamos vendo agora é que as obras com 3, 4 anos, quando saem daquela primeira garantia, que há um primeiro prazo de garantia, que aí tu chama ali, não conserta, ele arruma aqui, mas quando passa o período de garantia das construtoras, são abandonados à própria sorte, precisam fazer a busca, aí que menciona o meu amigo Marconi, tu tens que ir ao judiciário buscar, e a gente conhece o judiciário brasileiro, a lentidão, então existem condomínios há 5, 6 anos produzindo reformas estruturais, não é reforma de pintar uma parede, ficar bonito, reforma estrutural. Então essa matéria é muito séria. Deixa eu te dizer uma coisa, e onde a gente encontra muito problema são justamente nos Minha Casa Minha Vida. A Minha Casa Minha Vida, porque eles puxaram o preço de tal forma que a qualidade da construção desabou. Magda, tem imóveis do Minha Casa Minha Vida que as paredes são de gesso cartonado. Eu sou meio gordinho, se eu me encostar, eu posso entrar no quarto e passar uma porta. Eu entro no quarto do vizinho. E o vizinho tá no outro rolo. Conceito. Olha aqui, ó. Eu acho que ainda tenho guardado lá. Anúncio, apartamento, Minha Casa Minha Vida, 3 dormitórios, 52 metros quadrados. 3 dormitórios. Como é que eles conseguem fazer 52 metros quadrados, 3 dormitórios? Bom, o quarto é o seguinte, você e 2 ideias não capa. Você entrar no quarto e mudar de ideia, você tem que sair do quarto, muda de ideia e volta. Eu quero te dizer uma coisa que para mim é quase o quarto segredo de Fátima. Como é que no Minha Casa Minha Vida, eles constroem edifícios com 5 andares ou mais sem elevador? É proibido. 6 andares. É proibido. Não pode, Não pode. Eu não tenho essa notícia. Eu conheço um apartamento no 5º andar. A lei não permite. Te dou nome, sobrenome e endereço onde tem. A lei não endosso. A gente sabe o que se passou. Mas isso é um crime. E é Minha Casa Minha Vida. Pela lei é mais 3. Na verdade, se adaptou a construção ao teto e não o teto à construção. Exato. Foi uma inversão de valores, né? Então, tu precisa um X para construir um imóvel, mas como o valor é Y, então que se faça dentro do Y. Não pode, né? Não pode. Outra coisa, é proibido por lei prédios com mais de 3 andares não tem elevador. É que nós não estamos falando de algo que é referente à construção civil e moradia. Nós estamos falando de uma medida populista, né? É óbvio. Mas as construtoras é que fizeram. Eu vou falar uma coisa pra você. A matéria veio por causa do Pombal, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Todo mundo sabe que eu sou crítico aqui da esquerda, sou um crítico do PT, todo mundo sabe. Mas a ideia do Minha Casa Minha Vida era boa. A ideia, sim. A ideia era boa. Mas sabe quem é que destruiu? Não foi o governo, não foi a Caixa Econômica Federal. Foi exatamente quem eu sempre defendo, que é a iniciativa privada, os empresários. Os caras começaram a fazer imóveis vagabundos de 5ª categoria e vender a peso de ouro. Rapaz, eles vendiam apartamento. Vou repetir para você, eu acho que eu tenho um anúncio lá, hein? Sabe quanto é que custa 52 metros quadrados, 3 dormitórios. O cara vendia por 170, 180 mil um apartamento desse. Então eu quero te dizer que tem 250 mil, 300 mil reais tem apartamento do Minha Casa Minha Vida, um pouquinho maior. Não, mas o limite é 776 e alguma coisa. Eu te asseguro, te dou a nossa. Não, o limite legal. Pode aproveitar a parte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que os empresários que eu tanto defendo, eles que arrebentaram com Minha Casa Minha Vida. Verdade. Porque a ideia do governo era legal. Era legal, o governo paga 17% do imóvel para o empresário, para ele fabricar um imóvel em condições mínimas e vender para as pessoas que têm uma renda até X.
Pô, os caras começaram a reduzir a qualidade do imóvel, de tal maneira e pegava, o que a Magda disse, pegava o teto. O teto era 170 mil, é tudo 170 mil. E imóveis deprimentes, você vê, isso que o Ruschel falou aí é verdade. Passou os 5 anos da garantia de lei, é um horror. Vitorino, tem gente que, tu tá falando dos empresários, tem gente que foi embora do Brasil, tá morando no Paraguai, por causa da construção do Minha Casa. Não, mas tem outra questão perversa ainda. Não dá nem para dizer, mas a gente sabe. Tem outra questão perversa ainda que para prejudicar essas pessoas. Na verdade, a construtora, ela vinha e construía, mas ela abria, então, um conjunto habitacional e abria uma nova pessoa jurídica em relação ali. Aí, quando tu vai buscar teus direitos, tu vai em cima de uma pessoa, de uma empresa que apenas fez o financiamento. Exatamente. Tu não consegue buscar depois. Por isso que eu disse que tem essas ações intermináveis que não se realizam, porque tu não consegue exatamente buscar o prejuízo, porque a construtora mãe não é quem está fazendo aquilo. Ela só empresta o nome e cria uma subsidiária, vamos chamar assim, com independência própria, CNPJ próprio, né? E daí tu vai buscar teus direitos. Não, e dentro dessa realidade, o principal comércio foi nos apartamentos na planta, com as promessas de que em 2, 3 anos as pessoas conseguiriam ter a sua casa própria, o seu apartamento. E o que acontece? Não ficaram prontos, as pessoas já tinham se comprometido, já tinham vendido as suas residências, as pessoas ficaram na rua. Eu tive um caso que aconteceu na minha rua exatamente, o projeto acabou se atrasando durante 2 anos, as pessoas não tinham mais onde morar, as pessoas não tinham para onde ir, foram protestar na frente do local, era um descampado, a obra construiu do jeito que deu e hoje a maioria das pessoas reclama que não tem qualidade de esgoto, coloca ar-condicionado, começa a rachar as paredes, o vizinho reclama porque escuta a TV do outro, assim, é uma... Sim, mas é cartonado. Gesso cartonado, gesso cartonado, olha o Marconi. Tu tá bêbado. Eu disse Marconi, não, eu ouvi a TV, não é nada, é pior. Bom, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa também é sem coisa pior. Ele não pensa mais naquilo, ele tá na descarga. Magda, essa coisa, você vê as fotos. Como eu caí na vida. Apartamento de não sei quantos quartos, não sei o que. Aí eles fazem as fotos bonitas, coisa e tal. O que te entrega não é nada daquilo. Me lembrou uma história que o Dr. Lênin Streck contou uma vez, rindo muito, que ele entrou numa lanchonete no Rio de Janeiro, lá em Nova York, e pediu, eu queria... Aí ele olhou e falou, eu quero esse sanduíche aqui. Aí trouxeram o sanduíche pra ele. Ele disse, não, foi isso que eu pedi. Eu pedi esse aqui, ó. Eu quero esse aqui da foto. Esse aqui. Vocês já compararam o sanduíche da foto nas lanchonetes com o que botam no prato pra você? Não é nem parecido. É mais ou menos isso que acontece com os imóveis que eles vendem na planta. Tem um site... E esquece planta. Não, o pessoal de construtora vai ficar bravo. Eles te levam pro apartamento decorado. Aí. O decorado o decorado é pra mandar. Tu bota os teus móveis lá dentro e fica aquele horror. O apartamento decorado custa... O apartamento custa 200 mil, a decoração mais 200. Mas tu sabes, né, que quando tu compra um apartamento... Tu chega com o teu caquinho lá... Quando tu compra um apartamento, tu tem que pôr num percentual sobre o preço que tu comprasse, que é pra tu montar. É mais de 50%. E até mesmo porque são tão pequenos que os móveis que a gente compra normalmente não cabem. Então, e eu falo, amigos meus, que até você tome cuidado quando for comprar, que é a ideia do loft, que é o romantizado de um quarto, um cômodo, apenas a famosa kitnet, um cômodo com um banheiro, tudo em conceito aberto. E os meus amigos não conseguem comprar, porque assim, o sofá não cabe, a cama não cabe. Então, bom, é tudo planejado, tiveram que gastar o triplo. Planejado pra pegar os trouxas, vocês não entenderam. Não, porque quando você entra e vê o imóvel vazio... Que enorme. Que enorme. Aí você põe no sofá, acabou metade da sala. Uma mesinha de centro, acabou. Se vestir fora, braço, veste o braço fora do quarto. Não, e eu tô imaginando o seguinte, você sabe o que salvou essas construtoras? As TVs, essas de LCD fininha. Se fosse TV de tubo, se fosse TV de tubo, acabou. Era um sofá, a TV. Tem uns apliques, Vitorino. 300 metros quadrados, chega lá e é 120. Eles contam tudo. Mas em compensação... Próximo é Iguatemi, 20 quilômetros do Iguatemi. Eu tô no shopping, o cara tá lá na Cis Brasil, caixeirinha lá. Tá mais perto do Vale que do Guatemi. E a mulher já tá pro homem disse, você me enrolou. O espaço que tu ganha com a TV, agora tu perde com o split, porque antes o ar pelo menos ficava pra fora. Agora fica pra dentro. Antes já tu ganha com a TV e perde lá. Vamos voltar ao assunto que nós estávamos tratando antes, que também é tão importante. A gente está rindo porque na desgraça que a gente está vivendo, essa desgraceira que a gente está vivendo, só rindo.
Tem que fazer piada das coisas, porque, sabe, tu tá vendo o nariz vermelho aqui? De palhaço. Não, o meu. É o daquele menino ali, ó, daquele menino. O meu tá lá, Lelê. Olha que beleza. Olha, é um misto de resfriado com pimenta. Olha aqui, ó. Quem comenta sobre o tema são os nossos telespectadores. A Marlene, um abraço para ela que nos assiste. A Lisete, ela fala que faltou fiscalização do governo nas obras. A Rose Rodrigues falam, pegam o dinheiro e colocam um material de terceira. É muito triste. E ela ainda ressalta que tem gente que está esperando o seu apartamento até hoje e ainda não recebeu de alguma forma. E pessoas modestas, pessoas humildes que compraram, que apostaram. Olha, o pessoal das construtoras vai me odiar pro resto da vida que eu vou dizer, mas aqui, ó, compra só o imóvel prontinho. Você gosta de comprar na planta? Chega lá, tem um terreno, ó, o seu apartamento vai ser assim. Não é assim. A pessoa tem que ver. Não, eles vão ficar bravos comigo. Eles vão ficar bravos comigo, mas compra. Ele compra e diz assim... O cara tá bravo. O Chicão arranja a noiva e diz assim, comprei um apartamento na planta, quando ficar pronto nós vamos casar. Aí não tem problema. Aí não apressa a obra, né? Não, mas olha aqui, ó. Todos os casos têm a sua exceção. Só um pouquinho. Todos os casos têm a sua exceção. Óbvio que tem empresas seríssimas que constroem coisas seríssimas, mas você tem que ter esse cuidado. E tem a Zencol, né? Você tem que ter esse cuidado, né? E acompanhar tudo, ler as letrinhas pequenas, que eu sou uma que não leio, eu entro em cada fria porque eu não leio nada. Peça para um advogado ler. Mas ele tem que pagar ele para ler. Se eu falar de novo, eles vão achar que é corporativo. Mas é um pouco de corporativo. Mas tem a questão do preço também, né? Porque a gente vê anúncios aí que é apartamento, não sei o quê, R$5 de entrada, sabe? E a prestação é 5 mil. Também jogam no colo do cidadão. Imagina, se pega 50 pila de cada um dos incautos aí, olha a grana que o cara levanta e não entrega coisa nenhuma pra ninguém. Tem uma construtora aqui no Rio Grande do Sul que construiu em Cidreira na década de 80 dentro d'água e vendia os terrenos. É verdade. Pela tua cara eram amigos teus. Eu conhecia. Mas todo mundo conhecia ele. Eu sabia. O cara comprava enduro no terreno, era um rolo. Doutor Russo, eu vou falar de uma coisa séria. Tem rolo aí nesse negócio aí também. Dona Magda, os fatos são supervenientes. Eu entrei com a manchete e ela se transformou ao chegar na bancada aqui, porque a manchete seria a cúpula do Ministério Público tinha se reunido para decidir o afastamento da promotora e ela agora ao fim da tarde pressionada, ela acabou saindo. Por que eu digo pressionada? Porque o Ministério Público tem a prerrogativa, a exemplo dos juízes, de só sair da causa se assim decidir. A administração do Ministério Público tem a administração sobre a parte administrativa do processo, mas não sobre a parte jurídica de um processo. Portanto, o promotor só sai dele se assim decidir. Mas ela acabou sofrendo uma pressão muito grande, nesse caso da Marielle, porque esse caso, lamentavelmente, ele já está tendo uma conotação política e não jurídica, que é aquela que eu gosto de examinar, que eu gosto de trazer, né? Ela foi quem fez a apresentação, nós tivemos o caso da manchete da Globo na terça de noite, eu acho, terça ou quarta de noite, e no dia seguinte o Ministério Público reuniu a todos para dar uma explicação e ela era uma das 3 promotoras que coordenou este projeto. Ora, quando tu vem para uma exposição, imediatamente foram e devassaram a vida da promotora. E aí se viu lá na campanha, então, que ela tinha fotos Bolsonaro. A gente viu a foto ali, anteriormente estava no nosso vídeo a foto. Já estava no vídeo, Bolsonaro presidente, conseguimos, aos textos, conseguimos correr com esses esquerdopatas, e tem alguns termos dela, assim, libertos do cativeiro esquerdopata. Felizmente 57 milhões trouxeram o Brasil de volta. Então ela fez essa manifestação, ela foi uma manifestação como coisa. E agora veio tudo, e ela sofreu, então começou a sofrer essa pressão. Em relação à perícia, e aí que vem a questão, e por isso ela optou por sair, porque a perícia, o processo da Marielle, nós estamos acompanhando aqui, está tendo uma conotação, se descobriu quem fez
os assassinatos muito rapidamente, mas a partir dali não se evoluiu. Se pensava que pudesse a Polícia Federal ingressar e não entrou, se esperava que, quem sabe, o Sérgio Moro supervisando isso, se conseguisse, então, também fazer essa localização dos mandantes, mas o processo é um processo complexo, porque o Rio de Janeiro é complexo. Então, o que se viu que depôs tecnicamente contra ela? Um caso, por exemplo, o Bolsonaro já se sabia desde o dia 9, ele tinha falado com o vice, já se sabia disso. E só no dia da apresentação, eles fizeram uma perícia na corrida, uma perícia que começou a 1h às 13h30, já foi apresentada para o público, uma perícia para dar uma satisfação, legitimando aquele áudio. É óbvio que aquele áudio foi bombardeado, não pelo áudio em si, mas pela perícia apresentada, porque não obedeceu nenhum dos pré-requisitos técnicos, não se comparou a voz do porteiro com a voz do áudio, a voz foi feita a perícia em cima do áudio e não do aparelho que gravou o áudio. Então, coisas assim técnicas. Então, a própria Associação Nacional dos Peritos Federais bombardeou a polícia. Então, ela, tecnicamente, eu acho que a melhor decisão é agora, foi a decisão dela, é se afastar do processo para que venha, então, gente nova para fazer as investigações deste processo. Só um minutinho, é uma prática do Vitorino, me corrija se eu estiver errado, mas é uma prática do direito brasileiro. O ministro Fachin também fazia a campanha da Dilma, não fazia? Fazia. Tá cheio de ministro aí. Gilmar, essa turma Lewandowski, que era amigo pessoal da família, mas eu quero dizer o seguinte sobre esse caso. É impressionante porque cada vez mais se comprova aquilo que o doutor Pastrana falou. Doutor Pastrana, para que vocês saibam, é um procurador federal que já foi o segundo no Ministério Público Federal. E aqui no Rio Grande do Sul ele foi coordenador geral do Ministério Público Federal. E ele disse que o Ministério Público Federal está totalmente aparelhado pelo PT. É um órgão totalmente de esquerda. E quem não pensar como eles afastam. Foi o que aconteceu com essa promotora. Descobriram que ela votou no Bolsonaro e aí a coisa virou uma festa. Essa frase não é minha, é frase do Dr. Pastrana, repito, que é um dos mais respeitáveis promotores públicos federais do Brasil e foi o subprocurador-geral da República, Dr. Pastrana, que disse, em alto e bom som, deu uma entrevista para o Júlio Ribeiro, da Press, e engraçado que ninguém reproduziu aquela revista. Eles reproduzem tudo que é bobagem, mas aquela matéria publicada na revista Press ninguém reproduziu. Ele disse, alto e bom som, o Ministério Público Federal está aparelhado, grande parte lá diz que pensamento de esquerda e age pela esquerda. Então o que aconteceu com essa promotora não me surpreende, a partir do que o doutor Pastrana disse, porque ela foi identificada como estranha no ninho, porque ela assumiu que votou no Bolsonaro, mas ela cumpriu com todos os requisitos legais e tudo que ela buscou foi a verdade, e a verdade incomodou, porque tentaram mais uma vez aquele miguezinho conhecido de vamos botar o nome Bolsonaro em alguma coisa? Vamos. E daqui a pouco a Ana vai falar do navio grego. Eles vão dizer que o Bolsonaro estava pilotando. Essa questão da Marielle e agora até dessa última matéria, né, que causou todo esse rebuliço, tem um vídeo muito interessante que o Lacombe, agora me fugiu o primeiro nome dele, Ernesto Lacombe. Ernesto Lacombe. Ele fez hoje nas redes sociais explicando direitinho esse procedimento todo, da pré-pauta até virar pauta, para que depois de pauta vire então a produção de uma matéria, e ele esclarece ali cada ponto onde aquele jornalismo praticado errou naquela produção daquilo ali, porque aquilo nem matéria era, nem deveria ser matéria. Ele explica direitinho, ele que, né, a gente sabe aí os problemas que teve recentemente, inclusive com aquela linha de pensamento da empresa. Mas o que me incomoda mesmo nessa questão da Marielle é uma sensação pessoal que eu tenho de que parece para mim que a esquerda não quer descobrir quem matou a Marielle, a esquerda quer escolher quem matou. Quer indicar o assassino. Sabe, é isso que está cansando um pouco, assim, sabe? Parece que nunca vai estar satisfeito até que a pessoa que a gente escolheu ter o envolvimento não esteja realmente envolvida. E aí fica nesse burburinho. Só que é aquilo, né? Vai chegar uma hora que no fim das contas a coisa vai perder a força. Puxa, tem duas questões técnicas. Em relação à parte técnica,
mantenho a minha orientação, que é o que eu acho sempre, né? Eu acho que quem lida com essas coisas não deve se manifestar publicamente, porque acaba se dando por impedimento. E vejo que essa é a crítica que se faz aos ministros do Supremo também, porque não se faria a promotora. Então eu mantenho coerência com aquilo que eu penso. Eu acho que as pessoas que julgam e que participam disso não pode. Mas ela teve um agravante aqui que não é político, não é? Ela se abraçou, ela é promotora do caso Marielle, e tem uma foto entre essas fotos que circularam, uma foto abraçada com o deputado estadual que quebrou a foto da Marielle. A placa da Marielle. Ali ela atuando no processo e ela fazendo fotos com alguém. Aí ficou ruim tecnicamente para ela, né? Mas não a minha abordagem não era técnica, a minha abordagem era questão de nós não mexermos política. A pesquisa do computador. Né? A pesquisa do computador. Mas se a gente for pegar as fotos de todos os promotores, com quem eles abraçaram, quem não abraçaram, todo mundo tem o rabo em algum lugar. Mas a gente tem que se cuidar, né, Vitorino? É que eu acho que eu pelo menos me cuidaria, tô falando por mim, né? É que a situação está tão polarizada, e nós falamos que nós vivemos essa realidade onde o fato da promotora ter fotos fazendo campanha para o Jair Bolsonaro parece que ficou menor perante os equívocos que se cometeu durante essa investigação. Porque, como bem destacou o Ruschel, a gente traz que os áudios eles foram enviados para investigação, não foi analisada a máquina onde esses áudios originalmente eles são gravados. A perícia deveria ter levado em consideração que as alterações que podem ser feitas nesse dispositivo, e elas podem ser feitas, está num laudo técnico que foi enviado justamente nessa colocação o Ruschel tem especificamente, mas do grupo que trabalha justamente na fiscalização dos profissionais que fazem as investigações, eles trouxeram que está nesse relatório entregue no final do Ministério Público, onde diz que foi enviado todo o material que teria as entradas e saídas do condomínio. Não foi analisado de fato a máquina que pode ter sofrido alguma alteração, que é como você ir lá e excluir algum áudio, excluir algum arquivo, e isso não foi constatado, e também se criticou bastante a rapidez em que foram tiradas essas conclusões. E justamente por ter sido entregue no dia em que saiu a matéria e o resultado final dessa investigação, ele fala, talvez deva-se levar em consideração refazer essa investigação. Então, mas só que isso tudo está sobreposto ao fato de que agora ela fez campanha para o Bolsonaro, então ela não pode atuar, mas não os fatos técnicos que levaram a uma conclusão e até mesmo afastamento dela. Esse pessoal dessa associação de não sei o que aí não sabia de coisa nenhuma, aí apareceram, associação dos peritos, deve ser a filha da CUT, né? De repente resolveu meter o bedelho nesse negócio. Pô, tinha foto do Bolsonaro em Brasília, a presença registrada lá em Brasília. Como é que tudo isso, pô, e os caras querem encher o saco com isso? Quer dizer, é fazer barulho. É fazer barulho. Não, Ruschel, olha bem. Não tudo bem. Consideram a prova. Se provar que é o Bolsonaro, é que tu tá fazendo a defesa de algo que não se está acusando. Não se está dizendo que tem que ser. A crítica, eu vou repetir. Tá se acusando ela de ter agido levianamente. Não. A acusação foi essa. É que teve uma ligação, está registrado numa das fichas, a ficha manual está registrado justamente a entrada de uma pessoa que foi autorizada pela casa onde mora o Jair Bolsonaro. Então a colocação foi se bater, essa ficha que está física, escrita pelo porteiro, está condizente com as ligações que tem para a casa, que ficam registradas em um computador, mas o que deveria ser feito é pegar esta máquina para se ver se teve algum sentido de exclusão, porque tem uma denúncia que coloca até a esposa do Eloy, que é a pessoa que entrou, ela mandou um WhatsApp dizendo, olha, está na ficha do porteiro, toma cuidado. Bom, se tem essa gravação então vale, a do Bolsonaro não vale. Não, mas é exatamente isso. Então essa gravação que você citou está valendo. A outra gravação da Casa 55 não vale. Essa está sob suspeita. Mas é o registro de todas as ligações. É que não tem esse registro. Esse registro ele foi enviado, não a máquina que grava esse. Vocês querem saber? Então por que um grupo de 14 deputados foi no outro dia ao STF pedir proteção especial para esse porteiro? Porque ele se tornou um ponto decisivo da investigação. Mesmo mas ele quer uma proteção para o porteiro por quê? Bom, porque se a Marielle foi morta porque fazia uma investigação, por que o porteiro não pode ser morto porque é uma figura-chave mentindo ou não mentindo? Tá certo. O porteiro, então, mentiu. Porque está provado que o porteiro mentiu. Sim, ele mentiu. Está provado que o porteiro mentiu. Sim, mas num laudo aí querem proteção para o porteiro. Adequada, quando o porteiro deveria responder um processo por falta de testemunho. Ele precisa ficar vivo para responder um processo. Ele respondeu o processo por falta de testemunho. Como ficar vivo?
Mas quem é que está ameaçando ele? Mas quem está ameaçando ele? Até a própria esquerda não, para aí. Não, ele quem mata e quem comete atentado no Brasil é a esquerda. Vamos explicar o Celso Daniel. Vamos explicar o Celso Daniel. Vamos explicar o Celso Daniel. Vamos explicar o Betinho, aquele lá de Campinas, o Toninho do PT de Campinas. Vamos explicar a facada no Bolsonaro, que agora a facada do Bolsonaro começa a ganhar outro contorno, já tem coisa saindo, coisa tal. Eu sempre disse aqui, a história da facada do Bolsonaro foi montada. Anotem, esse cara não tem nada de maluco, ele tem de esperto. Muito bem, não, olha aqui, eu vou encerrar. Tá, mas vamos encerrar. É porque agora querem, porque ele mandou, talvez, quem sabe, a gravação adulterada. Aí não é informação, gente. Informação técnica, dona. Eu não tô então falando dê a sua informação técnica. Eu quero dizer, a questão da perícia técnica que se tem pedido é para ver se a voz do porteiro é a da perícia que foi apresentada, a crítica que se fez, que foi apresentado um áudio e não se periciou se esta voz é do porteiro. Essa é uma questão técnica, é uma das críticas que ela se fez, então também terá que ser feita. E aí o lema do que disse a associação, que eu não sei se é sindicato, o Vitorino está dizendo que é sindicato, deve ter conhecimento para isso, é de que a perícia ela protege os acusados também. Não, essa perícia não está sendo feita para provar que o Bolsonaro fez ou não fez. Não, essa perícia ela tem que almejar descobrir quem foi que fez a morte. Muito bem. youtube.com/TV Pampa, facebook.com Atualidades Pampa, Instagram @atualidades.pampa. O que eu esqueci aqui, Ana? YouTube, Face, que eu sempre esqueço alguma coisa, né? WhatsApp 999, o nosso WhatsApp tá de feriado, tá de feriadão o nosso WhatsApp. E não adianta mandar para ele. Eu só gostaria rapidamente de fazer um agradecimento. Hoje começa a Feira do Livro, essa coisa fantástica, a maior festa do Rio Grande do Sul, para as pessoas que amam a leitura, para as pessoas que querem comprar um livro. Não é para guardar na estante, não, é para ler mesmo, para ler mesmo. E hoje eu recebi a Filosofia da História. O meu amigo Márcio Camargo Alves disse que me deseja muitos anos de vida, nos incentivando a ser pessoas menos ignorantes. Claro que eu jamais pensei uma coisa dessa. Então tem aqui na capa do livro A Filosofia da História, do Bruno Godinho, né? O Sócrates, o Hegel, o grande Nietzsche e tal. É um livro sobre a filosofia da história. Isso, a filosofia da história. Que vai mostrar sobre o lado do esoterismo, sobre o lado, o lado espiritual, o que esses filósofos quiseram dizer. Eu não li o livro, porque eu ganhei hoje o livro do Márcio. Muito obrigado, Márcio, pela sua gentileza. E já aproveitando, eu quero falar da minha manchete, né? A minha manchete... Era só para falar do livro, tu me enganou. Mas eu não posso falar. Tu me enganou. Não pode, agora que tu tá... Agora que segue, mas tu me enganaste. O meu recado é rapidíssimo. Não, pode ser longo. O recado do presidente dos Estados Unidos para o jovem Eduardo Bolsonaro. O jovem Eduardo Bolsonaro, que já disse que não era bem assim, aquilo que ele disse. As pessoas, quando vão fazer um comentário, principalmente quando tem um sobrenome como Bolsonaro, principalmente quando se tem 1.700.000 eleitores no estado de São Paulo, se tem uma responsabilidade muito grande. Conforme disse o nosso doutor Vitorino aqui, foi a maior bobagem que ele disse do ato institucional número 5, que não pode existir, não teria como não existir. Bom, então, o presidente que eu falo não é o presidente Trump, não. O amigo não, é o presidente Abraham Lincoln. Opa, foi longe. Tá aqui, eu tomei nota da frase. Ele ligou pro Bolsonaro? Ele ligou. Não, ligou pro Marlin, do além. Ligou pro Marlin para passar o recado Foi uma mesa. Foi uma mesa branca. Eu gostaria que todos vocês prestassem atenção, principalmente quando há determinadas pessoas que falam muita coisa, que falam muito e tal. Bom, vou espirrar de novo. Por favor. Tá cheio de perdigotos. É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. Isso foi um recado. Foi um recado. Nós vamos te pegar na saída. Foi um recado. Vou te pegar na saída. Pra quem, mas não foi pra mim. Mas não é verdade? Para aí, brincadeiras à parte, no programa de ontem, em algum momento do programa, nós recebemos um e-mail
Magno, tu tá ficando igual Tá aos igual. outros. É que esse resmungão Tá ficando aqui... igual os outros, Magno. Tu era minha última esperança? Mas não é que ele ficou Tu tá aqui. igual os outros, Ele tá me bafejando aqui, tá espirrando em cima de mim. A senhora me contaminando. Não vem uma semana também. Tá rindo, tio. Ai, Eu tô que com nojo. o princípio de pneumonia. Não, Vamos aí é voltar demais. ao assunto. Não tem mais meleca, não tem mais. Parou. Eu vou começar a tirar coisa deles. Próxima meleca. Eu tô que tu vai cinetinha. ver. Tô cinetinha que Próxima tu tinha. Hoje eu ia relembrar minha cineta, eu ia trazer e vou trazer uma vara de marmelo. Instaura Eu os preciso cartões. alcançar. Vara de marmelo. Instaura preciso cartões alcançar. amarelo, vermelho, já puxa Não adianta. Não adianta? Não, Aí tem gente VAR, vai conter. aí eu vou perder. Olha, que a gente tá brincando, mas vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho certeza que era exatamente assim. Esse programa que nós estamos fazendo até agora, que o nosso amigo Fernando Sbrolli gostaria de assistir. Ontem eu falei aqui, hoje foi notícia também da nossa rádio e do nosso jornal. Fernando Sbrolli era o presidente do Sincodiv RS e diretor da FenaBrave. Amigo pessoal de muitos anos de alguns de nós aqui. E hoje, em especial, a homenagem, não, o comentário do Chicão, manchete do Chicão é justamente sobre o Fernando, que nos deixou na madrugada de quinta-feira, às 4 horas da manhã, acometido de um infarto fulminante. E hoje todos os atos fúnebres aconteceram no cemitério da Santa Casa e o Chicão esteve lá e quer prestar uma homenagem ao nosso amigo Fernando. Dona Magda, o Fernando Sbrolli é um personagem que faz parte do Rio Grande do Sul. Eu conheci o Fernando Sbrolli quando ele fazia, antes dele iniciar como piloto de carro no Rio Grande do Sul, as corridas de Fusca, ele, o Janjão, fazia aquelas grandes disputas em Tarumã, os carros no tala larga, aquela curva vendo os carros derrapar, muito bacana. O Fernando Sbrolli começou, até que na Pampa teve um programa, ele fazia o Flash Gordon Sbrolli. Era uma espécie de... ele era um DJ. Baita DJ. Um baile tipo que hoje a Marrore, Sunsets fazem em Porto Alegre e na praia. Tudo isso começou com o Sbrolli na década de 70. Ele, como sempre, foi um visionário, gostava da noite, ajudou muito o Júlio Rigoto a implantar a ideia da Ibiza na Avenida Central, que mudou toda a logística das praias no Rio Grande do Sul e teve sempre na noite como DJ e também como personagem. E no quesito automóvel, que era uma paixão dele, ele foi responsável por trazer várias marcas que não existiam no horizonte gaúcho de concessionárias. Fez isso, trouxe para cá e, além disso, era um cara que estava sempre aberto para os amigos. Quando eu tinha alguma dúvida em relação a lançar um carro, numa época com a Renault, Clio Tofani, que existiu, sempre ligava. E aí, Gordo, o que tu acha disso? Faz isso, Chicão, pá. Sempre foi um cara bacana, legal e sempre esteve ligado ao nosso programa. Inclusive, a Magda sempre se lembra que ele mandava... Na véspera, no programa ele mandava programa muito, de quarta-feira à muito noite. WhatsApp, até mostrava para a Magda, é um cara que tinha uma ideia muito parecida com a minha, com o Vitorino e o Marconi. Ele era um apaixonado cara por direitista, automóvel, né? Um cara muito legal. Ele tinha hoje, sobre o ataúde dele, ele tinha um capacete. Exatamente. Ele é apaixonado e teve por até no lançamento do nosso livro, que eu fiz lá no Praia de Belas, no shopping, já tinha um problema no joelho, não podia sentar direito. Ele tinha legal. feito uma cirurgia de um dos joelhos, ia fazer ele foi outra. fulminado com um infarte traiçoeiro, com 71 anos, uma coisa que ninguém esperava. Você prova, hoje a gente comentou muito no velório dele, como a vida é leve. Chicão. Isso aí, ela pode ir amanhã, a gente não está mais aqui e a gente está conversando. Por isso que a gente tem que ter Chicão. muito cuidado com as coisas que a gente faz e as coisas que a gente deixa de fazer. E justamente por isso, eu gostaria de pegar uma carona em homenagem à família tão especial, tão querida, esses corações que estão, né? Estão destroçados. Estão A Neneca destroçados. tá Eu destroçada. gostaria de pedir licença para ler o início do capítulo que o Fernando escreveu de um livro elaborado por pilotos gaúchos do automobilismo. O Fernando diz o seguinte: algumas experiências são inesquecíveis. O rumo de nossas vidas pode ser definido por algo que nos marca profundamente, seja uma vitória ou uma derrota. O certo é que podemos fazer opções,
e, conforme a vivência, seguir este ou aquele caminho. Não há ganho sem perda e não existe perda sem ganho. Tudo faz parte do meu aprendizado e me percebo um vencedor nessa experiência. Com essa homenagem, a gente fecha dizendo o seguinte, é possível permanecer presente. E eu queria, Roberto, ele estará conosco. E dizer que o programa Atualidades Pampa está engajado na dor da sua família, da Neneca, dos seus familiares, tudo o Gordo deixou. E esse programa de hoje é uma homenagem, um tributo a Esbrólio. Eu dedico, nossos colegas aqui também, a grande memória do Esbrólio, que Deus o tenha, que foi um cara íntegro, maravilhoso, um cara querido, gentil. Cheio de afeto. Foi muito legal ter te conhecido e você ter um amigo. Os nossos sentimentos a Neneca Jung, a esposa, os seus 2 filhos, Renata e Guilherme, seus 4 enteados, Guilherme, Maurício, Frederico e Ana Carolina, e ainda as suas netas, Marta, Natália e Maria Carolina. E ele era muito querido por todos. Hoje não se conseguia entrar em lugar algum, não conseguia sair, trancou tudo. Os amigos e os velhos e bons amigos. Eu tenho um orgulho. Eu fui o último cara a tomar uma espinafrada dos Esbrólio. Ah, é verdade? Porque eu sacaneei as marcas francesas de automóvel e ele mandou uma mensagem, pô, tá sacaneando. Ele era um apaixonado por automóvel, né? E eu fiz uma brincadeira com o negócio do Neymar, que compraram o Neymar do Barcelona por não sei quanto, e depois não conseguia vender pela metade do preço. Aí eu disse, a nossa vingança dos franceses com Citroën e Peugeot. Você que é ligado à concessionária, esse padrão de qualidade nosso, de revisão, de concessionária de alto nível, veio do trabalho dele da FenaBrave. Ele implantou o padrão paulista líder, né? Aqui. Porque antes tu tinha um carro e estava sendo engatado. Será o presidente agora da FenaBrave? O vice é o nosso amigo da Sam Motors, né? Ele é o vice. Bom, mas enfim, a todos que ficam, né? Tem muitas lembranças boas, coisas muito positivas, que ele nos ensinou e também que ele deixou. Em compensação, olha como anda a coisa com a juventude, Marconi. A tua manchete é arrasadora. De novo, né? Na verdade, nenhuma novidade, não surpreende. Mais uma farsa que foi desmentida e, graças a Deus, há tempo de poder salvar a vida desse rapaz, que foi mais um acusado injustamente. Uma adolescente, né, na ânsia ali de querer chamar a atenção de suas amiguinhas, aquela coisa toda, macho escroto, boy lixo, essas hashtags todas que agora agora tem essa onda agora, o homem é o inimigo público número 1. Então ela, para chamar a atenção das amigas, ela também queria ser mais uma assediada, queria ser mais uma, e o que ela fez? Ela, uma menor de idade, 17 anos de idade, não teve seu nome divulgado, obviamente, o que eu acho pessoalmente uma pena, porque eu acho que deveria se saber quem é o naipe de pessoa que você tem por perto, independente da idade dela. Ela admitiu, na hora que a polícia aperta, né, na hora do garrão ali, ela não consegue segurar muito a farsa, até porque é bem mal contada, né, bem mal feita a farsa. Ela mentiu, né, forjou uma acusação de estupro contra um estudante da Universidade Federal do Ceará, segundo a informação da Polícia Civil que foi divulgada ontem. O estudante, a vítima, né, do golpe, foi apontado pela aluna como autor do crime e, obviamente, teve a sua prisão revogada agora depois da admissão. Bom, ela fingiu ter sido estuprada, disse que sofreu um crime sexual em via pública, né, numa rua repleta de câmeras, nem mentir sabe, né? Ela reconheceu o suspeito que ela tinha lá, escolheu um cidadão, né, que seria sua vítima, no dia 25 de outubro, mas voltou atrás em novo depoimento, no dia 28, confessando que ela tinha inventado toda a historinha, né? Ela achou que seria divertido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as investigações descobriram que a adolescente criou contas falsas nas redes sociais para mandar para ela mensagenzinhas de xingamentos, de ofensas e tal. Ela fez tudo sozinha? Ela fez tudo sozinha. E o mais legal é que, assim, olha como é bacana. A polícia conseguiu ir fechando o cerco, porque os erros crassos de português que essa semi-analfabeta cometia eram os mesmos, tanto na rede inventada quanto na dela. Né? Então ficou fácil ali pelo padrão até de linguagem. Eu conheço essas pessoas que fazem os seus próprios desserviço que essa
menina prestou às mulheres. Então... De serviço, sim. Nessa campanha toda, nesse momento que a gente está tentando resolver as coisas. Para ter uma ideia do desserviço, eu separei alguns dados aqui, né? Segundo a psicóloga do TJ do Rio de Janeiro, a Glícia Barbosa de Matos Brasil, nas 13 varas de família da capital, Rio de Janeiro, 80% das denúncias de estupro são falsas. Não, fique claro, não é o Rafael, viu, que está dizendo, não sou eu. Não, está dizendo tu, é tu que está falando. Não, eu não duvido, é que tem que explicar bem, às vezes tem que trazer o gabarito da piada. A Glícia Barbosa de Matos Brasil, que é a psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ela confirmou então que são 80% das denúncias. Na vara da infância e da adolescência de São Gonçalo, por exemplo, a realidade é muito parecida. Cerca de 50% dos registros de abuso sexual são forjados, segundo o psicólogo Lindomar Darós. Não sou eu, fique claro. Segundo o psicólogo que trabalha na vara da infância e da adolescência de São Gonçalo, 50% dos registros de abuso sexual são forjados. Segundo a dona Glícia, na maioria dos casos, envolve uma mãe recém-separada que denuncia o pai para restringir as visitas. Ela que é responsável pelas entrevistas aí na tentativa. Ela diz que, na verdade, até tenta jogar um balde de água fria para explicar que, olha só, é muito fácil descobrir sua farsa, viu? Então, assim, tem uma série de outros dados aqui que eu poderia trazer. É que a lei... Um rapaz que esse ano, inclusive, foi assassinado, né, em São Gonçalo do Sapucaí, porque também o corpo desse rapaz de 20 anos de idade foi encontrado em uma cova rasa, em uma vala comum no meio da rua, porque o pessoal foi lá e praticou a cultura do estupro que a gente tem aqui no Ocidente. Diferente do que foi inventado aí por determinados grupelhos, a cultura do estupro que a gente tem é assim: estuprador vai pagar caríssimo. Essa é a nossa cultura aqui agora, no Ocidente. o Marconi, olha que canto escuro se provocou nessa lei. Porque a mulher só tem ela. A mulher violentada, a mulher agredida, ela só tem ela. Não existe testemunha para estupro. Não existe... A prova é um exame médico legal de difícil apuração, porque, sabe? Então, mais um sofrimento. Olha a barbaridade que nós estamos diante da lei. A gente lutando aqui contra a violência que a mulher enfrenta, e é uma realidade, vamos ser realistas. Claro. A gente vê todas as noites mulheres de todas as idades sofrendo violência, sofrendo agressão, sendo estupradas. Pô, a gente lutando contra isso. Aí se cria, na sombra da lei, um mecanismo como esse que você acaba de relatar. Olha que situação fica daqui a pouco o juiz. Mas foi desmascarada, né? Isso que é bom. Foi, mas esse é o problema. Olha a situação que fica. Garanto que não sabe escrever. Porque o que mas acontece? Mas sabe arquitetar uma coisa dessa. É absurdo. Quer ver uma coisa? Tem uma situação, um cidadão aqui em Novo Hamburgo, um homem de 53 anos, ficou preso na delegacia de pronto atendimento de Novo Hamburgo, depois de ter sido denunciado também falsamente pela sua própria filha. Por quê? Porque ela queria atenção do pai. Ela queria atenção. Aí olha o relato. Ele ficou preso nos dias em que a DPPA estava superlotada. Mesmo em cela separada, ouvia o dia todo os presos o xingando e o ameaçando. Quando ele saiu com o documento da soltura, ele foi até as celas mostrar para os presos, dizendo: eu sou inocente, tá aqui minha prova. E os presos lá dentro o aplaudiram, descreveu a delegada que estava envolvida no caso. É o tempo suficiente para que algo grave aconteça com esse cidadão. A doutora Tatiana Bastos, delegada da mulher aqui de Porto Alegre, ela disse, quando as pessoas vêm fazer o relato, eu tenho os policiais aqui que são especializados nisso, sentam e ficam conversando. Aí, à medida que vai avançando a conversa, começa a cair em contradição, mas nem sempre é possível perceber. Claro. Nem sempre. Aí, casos que deu certo. Aqui nessa bancada, mais trazemos casos, enfatizamos da importância. E eu acho que o teu caso ele é um grande alerta para a investigação. Para os vereditos rápidos, para aquele clamor popular. Porque, olha, uma acusação de estupro, para já levar à prisão, tu tem que ter uma prova material, respeitosamente, não pode. E uma prova material exatamente, leva para o corpo de direito, vê as marcas, não digo que tem esperma, porque às vezes não houve a penetração, mas o estupro ele ocorre. Mas tem sinais que identificam. Mas tu tem que ter alguns sinais até em proteção ao próprio homem. É isso que eu estou dizendo. Nós não podemos ter essa conotação, mulher. E volto a dizer, está falando aqui quem mais traz casos de feminicídio em proteção à mulher. Porque senão nós vamos virar o fio.
né? Vai virar mim já está virado. Quando mais de 80% dos casos são absurdos. Por exemplo, esse caso de Novo Hamburgo, ela, quando foi para a parte do exame, ela começou a dizer para a profissional que iria atendê-la, que ela estava com fome. E ela insistiu, a perita foi então buscar um sanduíche para ela e quando retornou tinha fugido, porque aí viu que o cerco pegou, né? Então eu acho que dentro dessa colocação, quando o Marconi fala de virar o fio, e até as pessoas aqui me cobram bastante uma manifestação, acho que talvez a gente tenha um prosseguimento desse processo, onde essas pessoas que estão mentindo, independente de homens, mulheres, elas cometem um crime de você ir lá, falar que a pessoa fez algo que não fez, você ir falar que sofreu um abuso tão sério, que marca tanto uma pessoa, e principalmente uma mulher, quantas crianças sofrem isso dentro de casa, é um desserviço que se presta. Mas também como a gente pode culpabilizar essas pessoas, como essas pessoas podem pagar por ter mentido, por ter criado e perdido tempo de investigação, porque a gente coloca, são tantas famílias, são tantas crianças que passam por isso e às vezes um processo passa na frente que ele tem que investigar que não existe. Isso tem que ser um tipo de crime. Ele sabe o que me incomoda? Mas é o falso testemunho? Falso testemunho. Falsa denunciação criminosa. O problema é que a punição para um cara que é acusado para isso, normalmente é a morte. Se dá tempo, mata. Porque é o que se deve fazer com o estuprador. Tá, mas aí é o seguinte, mata o cara e depois, 10 dias depois... Aí o problema da pena de morte. O problema é que é o seguinte, ó, ela aqui, ó, ela vai responder por ato infracional análogo ao crime de denunciação caluniosa. Olha, quer dizer, não é nem denunciação, ela é menor, mas é porque ela é menor. Ela é menor de idade. Aí a próxima menorzinha lá que tá afim de aparecer com as amigas também. Isso faz seguidores. Aproveitar e mandar um abraço então para uma amiga comum minha e do Dr. Rucha, que é a comissária Flávia, da Delegacia da Mulher, que é especializada nisso, que ela conversa, vai conversando e daqui a pouco cai em contradição e ela vai fundo, então... Comissária Flávia, parabéns pelo seu trabalho. É isso aí, Vitorino. Tem que cumprimentar mesmo as pessoas que estão à frente de todos esses problemas para evitar que continuem essas maluquetes aí que estragam todo o trabalho de proteção às mulheres. Eu não aguento mais ele lançando perdigoto em mim. Que perdigoto? Espirro. Eu queria frango que tu lança. Ai, que nojo! Ai, Chicão, não foi pensando Não, Chicão, não foi faz isso aqui na bancada. Para que eu vou fazer uma coisa em ti? Sem salubre. Senhores, olha aqui no meu olho, esse momento não existiu. Magda agora. Esse momento não existiu, porque ninguém nesse programa fazer uma A mãe Magda do Choroquê. Não, do Choroquê não. Porque o pai Paulinho do Não, Choroquê. mas ele não mistura os santos. Não, mas tu tá fazendo magias aí. Não tô fazendo. Tá muito bonita com esse cabelo. Vai aonde hoje, hein? Eu vou jantar. Tá bonita mesmo. Vai jantar com alguém? Sim. E é um restaurante conhecido ou não? Sim. Vai ter sexo? Não diz, né? Talvez. Proporcionalmente. É restaurante de hotel ou restaurante in-house? Não tem nada de hotel. Vamos fazer isso. Quando ela sair, a gente vai atrás. O que mais tu quer saber? De motel? Posso continuar o programa? Pode. Então tá, então vamos lá. Vamos continuar o programa com a Ana, que tem que falar a manchete dela. Aliás, a senhora está vestida a temática da minha manchete, porque parece que o petróleo, ele é venezuelano, mas veio de um navio grego, de uma empresa, então, que estava fazendo a travessia, veio pegar justamente o material, o tipo Mary 16 Cru. Essa é a especificação, né, do qual seria o petróleo, qual é o óleo relacionado. Aí temos as imagens justamente do barco. Ele foi, então, com 1 milhão de barris foram colocados dentro do navio, que no dia 15 de julho estava na Venezuela, chegou à Venezuela, saía no dia 18 em direção à Malásia, e no dia 28 parece que teria acontecido esse derrubamento. As primeiras manchas que aconteceram aqui no Brasil, lá na Paraíba, apareceram no dia 29, e a mesma embarcação, ela teria já problemas relacionados à questão de manter esse óleo de maneira segura dentro da sua embarcação nos Estados Unidos. Ele foi proibido de entrar na costa americana, passou 4 dias fora dela porque teria problemas relacionados à armazenagem do conteúdo, do óleo. Essas foram as informações divulgadas hoje no relatório da Operação Mácula da Polícia Federal. E através de um relatório especificando da onde vinha, qual era o barco, tudo isso foi disponibilizado para a imprensa, assim como esse relatório que especifica então que o navio era grego, de uma empresa grega. E as próximas etapas dessa investigação são mandados de busca e apreensão que acontecem nos escritórios dessa mesma empresa no Rio de Janeiro, e agora vai se aguardar exatamente explicações. Até ela foi procurada a empresa para
prestar algum depoimento, algum esclarecimento. Ela disse que está acompanhando as investigações, ela vai, claro, ter um posicionamento mais assertivo no momento em que aparecerem as acusações exatas, com modelo e qual seria o navio, com imagens, satélite, até foi solicitado, mas ainda estamos nesse momento de explicações e principalmente conclusões que se sabe que passou, sabe que estava lá, mas agora a próxima etapa é saber exatamente qual navio e qual é o posicionamento da empresa. Eu fico numa dúvida, até os amigos aqui podem me ajudar, em se confirmando isso, o governo grego passa a estar envolvido? Não, tem nada que ver. Se for uma empresa privada, não. É empresa privada. Mas aí ninguém... Na realidade, o que eu sei, Marconi, é que como a Venezuela tem um embargo petrolífero em cima, ela vende no mercado negro. Vende para terrorista, que revende para outros países. Então isso aí vai ser um rolo. Segundo as leis marítimas, salvo eu esteja enganado, o navio, a embarcação, é uma extensão do país. Mas quando é legal, você usa até bandeira da Libéria. É cumprimento da lei, mas a responsabilidade civil, ela não se dissipa. Fica com a empresa só, então. O direito internacional é bem claro. Dentro daquela embarcação em águas internacionais vale a lei da bandeira. Da bandeira do barco. E é justamente... mas a responsabilidade civil desse barco se vincula à empresa que é proprietária do barco. Que aí vai alegar que não, é pirata, não tinha culpa de nada. Na realidade é da Delta Tankers, não é pirata, não é considerado. Uma transportadora, tem escritório no Brasil. E agora é no Rio de Janeiro, tanto que foram pegar essas documentações para saber especificações, porque muito se cogitou, e até o próprio presidente Jair Bolsonaro tratou dizendo que poderia ser um ataque terrorista. Então o momento é saber se foi um ataque terrorista ou apenas um problema da embarcação. Claro que dentro dessa conjectura vai demorar tempo para que a investigação chegue à sua conclusão e a empresa ainda precisa prestar esses esclarecimentos quando tivermos, já se sabe que é desse barco, mas para onde ele ia? Qual era o intento? Se já tinha problemas e justamente esse fato de ela ter passado a mesma embarcação pelos Estados Unidos, apresentar problemas e não conseguir entrar na costa, já demonstra que o problema era sabido pela empresa. Ana, a questão é saber por que ela desligou o radar. O Chicão abordou os diversos motivos. Tem gente que quer escapar da tributação, tem gente que está fazendo tráfico, tem gente que está fazendo... Este navio, o que você sentiu um vazamento e não quis assumir a responsabilidade, achou que pudesse passar incólume e desligou por causa disso, porque na verdade essa é a apuração que nós temos que guardar. E pelo que diz a informação, a quantia de petróleo que tinha dentro era bíblica. 1 milhão de toneladas. 2 mil. Agora isso, você sabe só juntaram até agora 200, né? O governo brasileiro encaminhou ao governo americano a solicitação, ele quer cópia de fotos dos satélites da NASA, que pode localizar esse navio. Foi dada a rota do navio, o horário, o dia, e eles vão pelos satélites da NASA tentar localizar as fotos para identificar. A primeira suspeita é a seguinte, é que esse navio, e aí é que vem a preocupação com o dolo, e não exclusivamente culpa. Esse navio chegou a entrar em águas territoriais brasileiras. Como é que entrou? Ele chegou a entrar, e quando ele fez o contorno lá no Rio Grande do Norte, que estava descendo, ele chegou a entrar em águas territoriais brasileiras entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Pode ter sido, ele fechou na curva, né? Ou então, mas ele chegou... Ou até já tendo um problema, já pensando em como descartar esses barris. Então, ele chegou a entrar em águas territoriais brasileiras. É nisso que agora reside a dúvida. Mas é aquele negócio, precisa prova, né? Então, vamos ver se a NASA vai fornecer as fotos. Isso, né? E até pelo lado... As fotos da NASA? Mas diga, a foto tu pega o barco, tu flagra a rota, tudo, não, mas a real intenção do que está acontecendo, se foi... Aí tem que botar a mão aí tu consegue localizar o navio, mas aí já é meio caminho andado. O primeiro crime é ter entrado em águas territoriais brasileiras sem autorização e com o radar desligado. Isso. Nem isso envolve o governo? Não. É uma empresa privada. Marconi, entende uma coisa. Se você está dentro do navio brasileiro, na costa da Itália, você dá um tiro num cara dentro do navio, você vai ser punido pelas leis brasileiras. Se você estiver em águas territoriais italianas, você vai ser punido pelas leis italianas. Se esse navio que você está dentro fez uma barbeiragem, derrubou um cara dentro d'água e matou o cara afogado, é a empresa dona do navio que é responsável. E esse navio vai ser processado, se estiver em águas territoriais italianas, pela lei italiana. Se estiver em águas internacionais, pela lei brasileira. Então, a responsabilidade civil é do proprietário do barco. Se o barco fosse do governo grego, seria o governo grego responsável. Agora, não se sabe essa empresa qual é a composição de capital. Essa empresa pode ter uma composição de capital que tenha participação de bancos públicos ou do próprio governo grego. E então, pode ser uma empresa de fachada, tá?
Mas se for o preço de fachada, aí vem aquele negócio, tu vai tentar cobrar de quem? Do bispo, né? Mari Barcelos. O presidente Bolsonaro tomou uma decisão. Cancelou todas as assinaturas da Folha de São Paulo em todos os órgãos públicos federais. Ele acha que a Folha de São Paulo publica somente, desculpem, viu? notícias... Passou pra ti. Claro, ele está lançando perdigoto aqui. Eu também estou, já. Morre até terça. Acho que segunda vai ser difícil. E ele morre até terça. Toma essa medida como represália ao grupo Folha de São Paulo está cancelando. Claro que deve, eu não sei quantas assinaturas são todas as assinaturas digitais, que eu tenho a impressão que a assinatura papel, né? Ninguém mais está usando isso. Eu uso. Eu uso. Eu adoro. Não, mas poucas pessoas. Quem tem cachorro em casa né? usa muito. Né? É necessidade. Quem não tem papel higiênico também. Vou encerrar. Vambora, sexta-feira, vambora. Vamos pro bar. Eu estou falando do jornal, os caras querem usar até para cachorro. Mas eu te prometo que segunda-feira tu não estará mais nesse lado aí da bancada. Eu acho que tu não tem porquê um homem culto como tu. Não é justo. Não é justo. É muito perdigoto na minha vida. Fica do lado desse marginal. Segunda-feira tem espelho de classe. Verdade, tá virando ano. Tá virando ano. Mas falando virando ano e os aniversariantes. Primeiro aniversariante. Quietos. Campeão do mundo 58 e 62, Chicão Tofani e Vicente Fiola. Um técnico histórico no futebol brasileiro, que ele teve esse grande momento, depois ele teve o péssimo momento dele, que foi a Copa da Inglaterra, no qual o Brasil... Mas ele dormia ou não dormia no banco? Dormia. Esse é o esclarecimento. Mas é que uma vai dar figura pra população lendária, o brasileira. futebol brasileiro deve a ele também. Não entendi nada. O outro amigo também do Chicão, um uruguaio chamado, onde é que está o uruguaio aqui, uruguaio, está aqui, uruguaio, Carlos Paes Vijaró. Carlos Paes Vijaró está no meu livro, eu fui o único É porque eu li do o Rio livro Grande do dele. Sul que entrevistei ele, sabe por quê? Porque ele perguntou para... Todo mundo quer me entrevistar. Aí a secretária chegou para ele e para mim perguntou: o que é que eu digo para Carlos Paes que você é diferente dos outros? Tu disse para ele que ele pintou o mural da casa de Marlon Brando em Tetiaroa. O cara ficou emocionado. E ele veio, pô, mas que cultura tu tem? Eu sou um professor de história. O cara pintou de muro, tu foi entrevistar o cara. Não, Mas eu não entendi. mas não, porque Muralista. Não, mas o Não, muralista ele é uma- pintou o mural uma da vertente casa do de Marlon arte. Brando. Pouca gente sabe disso em Tetiaroa. eu pensei que era o cara que E ele ficava- achou Ele é eu o um Diego cara desse muito dia. culto. Ele é o Diego Rivera Uruguai. Exatamente. Aí ele me deu uma gravura de $10 mil vale hoje e eu dei pra mulher que eu tava de presente, que eu tava afim. Eu quero dizer uma coisa. O Tião pintou o Tu muro é um lá do otário. coisa lá. Não é, mas Eu uma- sou obrigada a dizer mas que tu é um feliz, otário. Porque querida. do que tu já disse aqui nessa bancada, do que tu já Mas, perdeu. querido, mas os caras que casam, perde tudo. Mas Sai tu de não uma tem casa, nada vão a pro ver- JK. Tu não tem nada a ver com os caras que Esse é casam. pior que eu. Mas tu não tem que te comparar Tem com a ele. pensão. Tu é pior porque Que a tu é mulher solteiro. pega o dinheiro do Bom, guri quando da terminar, eu cara. prossigo aqui. Tu é pior Mas porque claro, tu é solteiro. eu ia Tu não querer precisa fazer com o quadro isso. do Vilaró. Eu dei pra gata, a gata Tá, ficou então, feliz. Tá rolando uma DR Vamos fazer agora. um comercial. Mari Barcelos. Vamos. O médico, Dr. Jackson Lago, que foi governador do estado do Maranhão. Dr. Jackson Lago, que depois foi, inventaram uma história dele e colocaram a filha do Sarney, Rosiana Sarney, no lugar dele. Né? Fizeram lá um... Tribunal Superior Eleitoral Isso, aquela caçou coisa. o Isso. mandato dele. Outro treinador argentino de futebol, que o Chicão é fã, só dá Chicão hoje, Alfio Basile. Alfo Basílio foi um dos Só dá grandes Chicão. zagueiros do Racing e conduziu a Argentina para a eliminação da Copa de 70. Foi a única Copa do Mundo que a Argentina não participou, foi em 70. O Alfo Basílio foi um técnico meia boca, mas era um bom zagueiro. Certo. O Gilberto Braga, que escreve novelas da Globo, o Celso de Mello, que é o ídolo jurídico do senhor Vitorino, completando hoje 74 anos. O Vitorino, Vitorino? Ídolo dele, o Celso de Mello, o decano. Está conservado, Vitorino. Não, o Celso de Mello. A firme. Toni Collette, firme. atriz australiana que vive nos Estados Unidos, mas uma belíssima Toma Viagra. atriz, etc. Né? Mas tu Um fez grande assim. ator brasileiro representando a comunidade negra brasileira, o Lázaro Ramos, né? Culto, esse menino é culto, ele tem uma profundidade de pensamento, uma categoria ao falar, ele deve ser um leitor voraz, assíduo, Lázaro Ele é um grande Ramos, ator, né? é um grande Mas um ator. maravilhoso ator, Vitorino né? não é um leitor voraz. Sim, bom, deixa pra lá. O Thiago Fragoso, completando Vamos hoje 38 respeitar o colega anos que tá, o único de que tá idade. fazendo coisa séria E nessa agora, bancada? o ídolo de quem?
De quem? De quem? De quem, mestre? Dele. Pablo Vittar. Cantor e compositor brasileiro. O senhor Vitorino completando hoje 25 anos de idade. Ai, que nojo. Olha a cara do Vitorino. Aí vem a pergunta, o Pablo Vittar vai se aposentar com 65 ou com 62? Ah, pois Bom, é. aí o senhor, como advogado, devia dar a resposta. Não, quer que eu diga aquilo? Só quer um conselho ou uma opinião? Parou. Ficando gripado, dona Magda. Eu, O Vitorino, ele gripa todo mundo dessa bancada aqui. Eu já tô com Acho que a dor gente de não vai cabeça. vir. Segunda-feira ninguém vem. Problema. Segunda-feira esse lado da bancada não vem. Protesto. Deixa eu dar um espirro no mar, Magda. Ele Espirra pro lado mira, de lá. ele mira, dona Magda. Espirra pro lado Ele de lá. mira e que sai não o tem frango gente. assim. Ai, que nojo. Olha, se você acha que tudo que você já ouviu é trash, eu quero dizer pra vocês que tem coisa pior. Tem coisa pior. Sério? Pois um marido traído resolveu lavar a roupa suja nas redes sociais. É o que estão fazendo. E acabou abalando o maior escritório de advocacia do país. Foi uma bomba no meio jurídico, isso em São Paulo. O escritório Pinheiro Neto, que foi fundado em 1938, atua em todo o Brasil, em muitos outros países, tem sedes em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, pois o senhor Antônio Guzmán, diretor de uma empresa de alimentos, esse é corajoso, se entregou de bandeja, tá? Ele, diretor de uma empresa de alimentos e é ex-marido de uma das sócias deste escritório. Pois, segundo ele, a sua ex-esposa, quando sua esposa, teve uma relação extraconjugal por 14 anos com um dos sócios da empresa jurídica. E o cara não sabia. Esse que é o problema. Na verdade, O problema está aí. 14 anos. o marido é que era o outro. coisa. Mas o marido é que era o outro, ele Isso que era é o um outro. corno eterno. Aí ele fez o seguinte, ele colocou na rede. Com muita tristeza no coração, eu gostaria de tornar público, para tentar aplacar um pouco da dor que vou carregar para o resto da minha vida, que a minha esposa, que é sócia da área tributária do escritório Pinheiro Neto, manteve um caso extraconjugal com outro sócio da firma, casado e com 3 filhos por 14 anos enquanto esteve comigo. Teve filhos? Tenho vasto... Não. Não, o Marconi não prestou atenção. Ai, Marconi. Marconi, Aí não dá, não se pode você interromper a presta dona atenção, Magda. não dá. Perdão. Interrompe o Mário, então. Ele é burro. O homem é casado e tem 3 filhos, anda. E ficou 14 anos amante da mulher dele. Posso continuar? Por favor. Deu pra entender? Perfeitamente. É que ele ficou nervoso. Tá bom. Ficou nervoso. Isso faz parte do Aí problema. o meu... casados ficam nervosos. Presta atenção. Aí o meu amigo... Pode acontecer contigo, né? Ele pode acontecer com ele. Meu amigo Antônio Guzmán continua fazendo seu relato na rede social. Na rede social. Tem um vasto material que comprova esse relacionamento. Estou postando aqui como forma de reparar todos os danos psicológicos causados a mim por conta desse relacionamento sujo e que certamente afeta a imagem deste escritório tão renomado. Minha ex se vendeu e destruiu minha família com o único objetivo de se tornar sócia. Já que sabia que se não agisse dessa forma, não conseguiria tal objetivo. Só estou desabafando como forma de aliviar um pouco a dor que ambos causaram para o resto da minha vida. Pena saber que um escritório como Pinheiro Neto seja permisso com tais atitudes. Mas que dando moral maravilhoso. Ô, Magda, isso aí é mimimi, o cara tá bancando. O Chicão é um Cornélio conhecido aqui. O que é isso, dona Magda? Eu já tomou Ele não chifre andou de porque tudo que é só andou com canhão. Aí ele nunca é corno, ele tá só Não, com mas canhão. aí 14 anos dá uso brincadeiras, dá uso campeão 14 dá anos. 14 anos, já dá Não, uso mas campeão. aí que eu pergunto. Aí que eu pergunto. União estável. O Tu acha corno que vai está dar pra qualquer... traição. Parou. que o Se tu Marconi tem sabe, se tu preocupação. tem material, O tu é Chicão não manso. reage. Não é dano moral. Chicão não reage. Impressionante. Ele tá ofendendo o escritório. Então, esse senhor... Gente, só um pouquinho. No meu ponto... Parece, boletos. mas o programa não terminou. Com não licença, terminou? a colega está falando sobre o assunto. Magda, no meu ponto de vista, eu acho que esse senhor deve um pagamento de indenização de dano moral à empresa de escritório de advocacia. O que ele tem que resolver com a ex-mulher dele é uma questão privada dele com Não, o ela já resolveu. No momento que ele acusa
Porque até ele relatar o problema dele, está mostrando um desequilíbrio. Não, mas tem um dano moral à família no momento que ele menciona o filhos, escritório de advocacia e diz que esse escritório é permissivo, aí o escritório de advocacia merece. Mas ele tem prova que eles transavam dentro do escritório. Não, aí tu inventou, né, Chico? Pode ser. Aí entra aquela figura jurídica, a exceção da verdade. Nós não estamos inventando. Eles estão falando sério sobre o que tem. Mas ele disse que tem prova? Não, mas ele disse que tem prova. Do relacionamento, se ele tem prova, entra a figura da exceção da verdade. É isso que eu estou dizendo, aí já não é. O problema é... E fora outra, né? Atualmente a gente está vendo um descompasso tão grande das pessoas. Só um pouquinho, deixa eu continuarem ali o diálogo deles. Volta. Nós estávamos aqui debatendo. Eu tô vendo que ela tá falando e vocês estão falando junto. Não, é que eu peço desculpa só porque também existe uma outra família que foi envolvida na situação, porque a esposa e os filhos, por mais que o pai, o marido dela tivesse um relacionamento extraconjugal, não precisaria expor de uma maneira tão direta. Mas eu digo assim, você pode sofrer, mas só que a gente também não pode expor as pessoas que estão ao nosso redor. E que não. Eu falo assim, quem disse que essa outra esposa, ela sabia o que estava acontecendo, que ela sabia que o seu marido tinha? E daí o que acontece? Como é que daí coloca a relação das crianças, a relação de festas da firma, como é que vai ficar a imagem da empresa, tudo isso tem que ser colocado. Mas o corno é perigoso. A verdade se sobrepõe do caso da exceção. A exceção da verdade, o fato se sobrepõe à versão. Claro. Então vamos deixar bem claro. Se ele tem prova, se o cara tem prova. Tem prova. Tem prova, fotografou entrando no motel, coisa e tal. Mas se bem que tem aquele negócio, né? Ah, tava entrando no motel, eu fui pintar a parede. No meu gol, eu fui estudar lá, pintar a parede. Mas é por isso que eu falo seguidamente que rede social tinha que ter, além dos termos, aquele que você dá ok, tem que ter uma prova de psicotécnica. Ai, o Marconi tá preocupado, dona Magda. Mas não é, fica quieto, velho. Bota uma Marília Mendonça, chora e curte. Como toda pessoa vai pro Facebook, tá porno, então... Não, ele Tô sentindo o Marconi muito tenso. Tá muito tenso, Marconi. Marconi tá muito tenso. Nós solteiros não ficamos. Não, nós estamos na Bangu. Ainda mais que ele lida bem com a situação como o Chicão. Chega azar. É desconta promissória, tudo bem, abraço. Mas falando sério, o Chicão teria problema se não fosse assim, porque todas as histórias do Chicão terminam mal pra ele. Então, o Chicão se admira das coisas. Não, mas eu trancava a fechadura da casa, não entrava mais, ia viajar. E a mulher tinha que voltar pra casa da mãe. Com tudo, cachorro, gato. Nada, chama o chaveiro quando chega, eu tô hospedado. Mas o chorar faz parte. Mas chorar em Cancún é melhor do que chorar na casa da mãe, né? Mas chorar com música da Marília Mendonça é eu adoro a Marília. Pois é, pega e resolve. Agora, Marconi tá preocupado. Essa questão da rede social, o cara não tem nem vergonha de se expor desse jeito. Não, mas isso é que eu falo assim, e infelizmente, eu acho, cada vez o mais... ponto que o cara tá de se expor. Não, e vira uma questão, a rede social é um psicólogo, porque aí vou aliviar a dor que sinto em meu coração. Não, e outra, só que é um psicólogo com arquibancada ainda. Todo mundo lê. É um Chile com 3 quinqueiros. Mas, dona Magda, você ficou 14 anos com a documentação, ele ficou 14 anos, corno e não fez nada. Por isso que eu acho que às vezes o cara pode estar forjando. Tem sangue frio pra caramba. O que acontece? Às vezes, ele, não sei se ele é casado, a gente não sabe detalhes, mas às vezes a pessoa... Não, ele era, né? Ainda era, quando ele escreveu isso. Não, é porque... Não, ele escreveu isso agora. Marconi tá nervosíssimo, mas tá é até que chorando. uma coisa é um ex querer o mal da ex. Outra coisa é ele ainda estar casado e descobrir, porque o que chama a atenção é, estou há 14 anos sabendo de um fato e só agora revelo. O que mudou que agora tu revela uma coisa que, em tese, que é contra tua moral, no momento que tu sabe, tu tem que te pôr. Doutora Roberta, tem uma frase que é a égida do corno. Ruim com ela, pior sem ela. Ele abraça. Eu já tive nessa situação. Vou terminar hoje, chegava na hora. A frase sobre isso é que é que nem dente, dói só na hora que nasce. A verdade é que além do Marconi, a doutora Roberta também tá tensa. Mas o Marconi tá mais ainda. Eu estou inconformado com a exposição do rapaz ali. Isso me incomoda um pouco. Não, é que você imagina, você tá em casa. Não, é que eu conheço... 14 anos na sua Não, eu vou ser bem sincera. Eu conheço esposo. o Pinheiro Neto, tá? Eu acho um excelente escritório de advocacia, ele é super renomado. O pessoal, assim, né? Todos os que... Não, mas... E aí eu acho
uma pena para um escritório de advocacia. Mas tu acha que isso vai, essa coisa desse maluco, Mas que é o merece chifrudo, vai abalar o escritório, Pinheiro, não sei o quê? Vai abalar. Além de mudar o logo do É fofoqueiro. Vai mudar o logo do escritório, agora vai ter Vai ter aspas. Ali o Pinheiro tem umas Vai ter aspas agora. parecidas com as Eu acho que o Marconi vai colocar GPS parecida com as agora no orelhinhas que celular a da mulher. Violeta tá usando. O Marconi tá preocupado, vai botar GPS no celular da mulher. Aplicativo. No Demetas. Eu já fiz isso em real time. E a mulher tava andando na Vicente Montes, daqui a pouco tem um motel chamado, nem tem mais, lá, um moinho, Chicão. e ela, entrou. E eu fui pra lá e disse, o que tu tava fazendo? Eu tava estudando com uma amiga minha. Estudando com uma amiga minha. Como uma pessoa Anatomia. Educada, bem resolvida. Francesco, é de uma linhagem chique. Chique, Pô, exatamente. Ainda perguntou, olha, o que é que leva eu no não sei se livro? vocês vão conseguir dormir com essa história. Eu acho que Tem não. uns caras aí De que qualquer não. maneira, a gente volta só na segunda-feira. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.